Olá, não falei que eu ia voltar rapidinho? Agora nós vamos falar sobre genética populacional. A genética populacional é o ramo da biologia que estuda as frequências gênicas e suas alterações ao longo do tempo. Tá? A frequência dos genes, dos genótipos e dos fenótipos correspondentes. Ela vai permitir calcular a frequência genética de uma população e de analisar como estão se comportando os alelos dentro dessa população, né? Se a frequência está sofrendo alguma alteração, se está aumentando, se está diminuindo ou se está permanecendo em equilíbrio. Então, além da frequência alélica, que são as frequências gênicas, a gente consegue também calcular a frequência dos genótipos, que são as frequências genotípicas. A genética populacional, o trabalho é baseado em populações em equilíbrio, né? Um equilíbrio chamado de equilíbrio de Hardy-Weinberg. E a lei, né, do equilíbrio de Hardy-Weinberg é uma importante forma da gente verificar se a seleção natural ou outros fatores evolutivos elas estão influenciando em uma determinada população. Então, por curiosidade, o Weinberg era um fisiologista alemão. Ele tem um trabalho destacado, né, em genética humana e em genética médica. E o Hardy é um matemático inglês também bastante importante. Os dois, de maneira independente, chegaram a basicamente as mesmas conclusões, né, no ano de 1908. Quais seriam, então, as condições, né, para uma população ser considerada em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Ela tem que ter determinadas características. Que características são essas? Primeiro ali, uma população grande, né? Populações pequenas, elas favorecem o que a gente chama de derivas genéticas, que são flutuações nas frequências alélicas de uma geração para outra. E isso não favorece o estudo. A segunda característica é a população cepomítica, ou seja, os cruzamentos ocorrerem ao acaso, sem preferência sexual, né? Então, os acasalamentos ocorrerem de maneira aleatória. Também é importante que não estejam interferindo nessa população fatores que são fatores evolutivos. Então, sem seleção natural, sem mutação e sem migração. Tem alguns outros, né, que eu não listei aí, que seria o mesmo número de machos e fêmeas na população, todos os casais sendo férteis e gerar o mesmo número de filhotes, tá? Aí vocês podem estranhar, porque em condições naturais é difícil de seguir essas regras, né? Mas essa fórmula do equilíbrio de Hardy-Weinberg, mesmo assim, é importante para você ver, né, para você analisar como aquela população está se comportando evolutivamente. Então, se a gente levar em consideração todas essas condições, a frequência do alelo e a frequência dos genótipos tendem a permanecer em equilíbrio. Então, vamos lá. A fórmula do teorema de Hardy-Weinberg, ela vai ser usada para a gente testar se uma população ela está ou não evoluindo. Então, nós vamos considerar o seguinte, que existem dois alelos para um determinado locus, né, para uma determinada característica. O gene dominante a gente vai chamar de azão e vai ser representado por conversão pela letra P. O gene recessivo azinho a gente vai representar pela letra Q. Então, a frequência do azão é o P e a frequência do azinho o Q. A frequência, então, do azão com a frequência do azinho, elas somadas, elas vão dar o total de 100% ou 1. Então, P mais Q igual a 100% ou 1. Agora, segundo o modelo de Hardy-Weinberg, o que acontece com a frequência dos genótipos, né? Então, nós temos o genótipo homozigoto dominante, que é o azão-azão, o homozigoto recessivo, que é o azinho-azinho, e o fenótipo heterozigoto, que é o azão-azinho.
Eles vão ser, então, representados por P ao quadrado, a frequência do Azão, Q ao quadrado, a frequência do Azinho, e 2PQ, a frequência do Azão, que é o heterozigoto, né? Isso vai acontecer por quê? Para formar um indivíduo Azão, é necessário que um espermatozoide Azão e um óvulo Azão, né? Então, como a frequência é a mesma, seria P ao quadrado. A gente tem o mesmo pensamento para o homozigoto recessivo, né? O Azinho. Então, seria o Q ao quadrado. Já o heterozigoto, ele pode resultar de duas formas, né? Ou um espermatozoide Azão, ele fecunda um óvulo Azinho, ou um espermatozoide Azinho fecunda um óvulo que é Azão. Então, a gente tem duas maneiras diferentes, por isso o 2PQ. Então, a frequência de Azão é o P ao quadrado, a do Azinho, o Q ao quadrado, e a frequência do heterozigoto é 2PQ. Se a gente somar todas essas frequências também, teremos o total de 100% ou 1, que está aqui, tá? Essa primeira equação, ela vai ser utilizada para a gente calcular a frequência dos alelos, já que ela corresponde à soma da porcentagem do alelo dominante e do alelo recessivo. Essa segunda, ela vai permitir o cálculo das frequências genotípicas, que são as frequências dos genótipos. Vamos fazer então um exercício, tá? Como exemplo, para a gente entender como que é utilizado esse equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Para o desenvolvimento do exercício. Esse exemplo é um exemplo que está na apostila de vocês, na página 62, é o exercício de número 6. Ele fala o seguinte: na espécie humana, o albinismo é determinado por um alelo autossômico recessivo. Sendo uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, 9% dos indivíduos apresentam albinismo. Qual a frequência esperada de indivíduos heterozigotos? E ele lista aí as opções: 70, 21, 42, 30 e 91%, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte: se é uma característica autossômica recessiva, ela vai ser determinada pelo gene Azinho. Então, necessariamente, o indivíduo, para ser albino, ele tem que ser homozigoto recessivo, Azinho. O enunciado fala que 9% dessa população é de albinos. Então, nós temos 0,09 de indivíduos nessa população, né, em número decimal, que são albinos. Aqui eu tenho a frequência genotípica. Para calcular a frequência do gene, eu vou tirar a raiz desse 0,09, que seria 0,3. Então, lembrando, né, que a soma das frequências dos genes tem que dar 1 ou 100%. Então, P mais Q igual a 1. A gente já tem a frequência do Azinho, que é 0,3. Então, P mais 0,3 é igual a 1. Para calcular o P, basta, então, eu fazer a subtração, tirar 0,3 de 1, que vai dar 0,7. Achamos, então, a frequência do Azão, que é 0,7. O enunciado estava pedindo a frequência de indivíduos heterozigotos. A parte da fórmula correspondente aos heterozigotos é o 2PQ. Então, seria 2 vezes 0,7, que é a frequência do gene dominante, vezes 0,3, que é a frequência do gene recessivo. Então, 7 vezes 3, 21, 21 vezes 2, 42. Então, corresponde a 0,42 ou 42%. Essa opção estava na letra C, tá? Basicamente, a gente usa somente essas duas fórmulas, né? O P mais Q igual a 1, que vai permitir o cálculo da frequência do alelo, e a frequência genotípica a gente calcula com P2 mais 2PQ mais Q2 igual a 1, tá bom? Exercitem, tem mais exercício na apostila, tá? Espero que vocês consigam fazer. E no mais, é só dizer que eu vou deixar um grande beijo para vocês, morrendo de saudade. Espero que estejam todos bem. Mas vou pedir que vocês continuem a se cuidar, porque infelizmente a pandemia ainda não acabou. Então, muita água, sabão, álcool gel e máscara, tá? Um beijo, fiquem com Deus.